Hoje nós temos um assunto, ele é muito poderoso, né? E também primordial na vida de qualquer cristão, qualquer pessoa que queira seguir o Senhor Jesus. É o perdão. Então, hoje nós vamos entrar no capítulo 5, o capítulo do perdão, e nós vamos desenvolver esse tema, principalmente se você tem uma mágoa, um sentimento contra alguém e você precisa perdoar essa pessoa. Então, a hora é agora de você ouvir aquilo que nós temos aqui para falar e tomar uma atitude em relação a isso, se livrar desse peso, porque a mágoa dentro de você é como o cancro que vai aos pouquinhos destruindo você, magoando você e destruindo sua vida. Não queira isso para você. Então, continuando, ele diz assim, ó, quem almeja andar nos passos do Senhor Jesus não pode ignorar ou desprezar uma das maiores e mais sublimes leis morais, o perdão. O cristianismo jamais poderia sobreviver, nem mesmo a vinda do Senhor Jesus teria tido sentido se o espírito do perdão não tivesse acesso ao íntimo do ser humano. Eu estou aqui até pensando, né? O próprio Senhor Jesus, ele perdoou os que estavam ofendendo ele. Ele tinha toda a razão, por exemplo, de na cruz, sendo crucificado pelos principais religiosos, sendo humilhado, sendo desprezado, ele então guardasse algum tipo de mágoa, né? Aí diz assim, a Bíblia nos ensina que Deus pode compreender nossas falhas, erros e fraquezas, mas não suporta quem se nega a praticar o perdão. Aliás, não perdoar é cometer injustiça consigo mesmo, pois todos nós cometemos erros. O coração perdoador sempre encontrará a saída para se redimir diante de Deus e dos homens, mas o inflexível jamais será salvo. Quando cultivarmos um ressentimento contra alguém, permitimos que a semente do mal brote dentro de nós. E quanto mais tempo a deixarmos intacta, mais difícil será arrancá-la. Não adianta procurarmos esquecê-la ou até mesmo afogá-la com boas obras de caridade, pois mais cedo ou mais tarde ela fará aparecer suas folhagens e, consequentemente, seus frutos nocivos. Essa é uma das principais razões de afirmarmos que o perdão, mais do que uma simples virtude, é uma grande necessidade. E eu quero até acrescentar que quem carrega uma mágoa não vai ser salvo, porque a mágoa não entra nos céus, a mágoa entra no inferno. Então, você precisa se livrar dela. Agora, sua preocupação não é saber quem é que tem razão, se você tem razão de carregar mágoa ou o outro não tem razão pelo que ele fez. Agora, é você quem precisa limpar seu coração para se ver livre desse problema e a sua alma ser salva. Como o bispo falou aqui, não adianta você pensar esse assunto vai morrer, vai acabar, com o tempo ele some. Não, não some não. Nós temos que resolvê-lo mesmo. Nós temos que tratá-lo. É igual uma erva daninha no chão. Se você não tirar ela pela raiz, ela vai continuar brotando e ela vai começar a nascer em mais lugares. Quer dizer, ela cresce, é igual fermento no pão. Se você não tirar o fermento, né, se você não separar mesmo o fermento da farinha, então esse fermento vai se multiplicar no pão. Basta um pouquinho para ele levedar toda a massa. Então, o credor incompassivo. A Bíblia está repleta de passagens nas quais Deus mostra seu caráter diante das falhas e pecados humanos. O Senhor Jesus, durante todo o seu ministério, deu exemplo de como devemos tratar uns aos outros. Todos os seus milagres apontam a sua compaixão pelos pecadores. Assim como ele se manifestou aos homens, tendo nenhuma dívida com eles, ele também requer de cada um de nós a mesma atitude em relação aos nossos semelhantes. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar o seu senhor, mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo,
e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. E que dívida, né? O problema não ia só para ele, mas também para os filhos. Assim é o problema, né? Você tem um problema, ele vai também refletir na sua família. Se você carrega uma mágoa, essa mágoa em você vai refletir nos seus familiares, principalmente se você é uma mãe, um pai. Então você precisa se livrar disso, né? Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe dizendo: sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, quer dizer, o senhor e o servo. O servo pediu perdão pelas suas dívidas e o senhor perdoou. Esse outro rapaz servia a ele, né, ao servo. Então, ele era um conservo. Então, ele também devia, mas a dívida dele em relação a que ele tinha para com o senhor era muito menor. Mas ele não teve compaixão. Ele jogou na prisão, foi mal. Aí a conclusão do Senhor Jesus diz: então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um o seu irmão as suas ofensas. Mateus, capítulo 18, do 23 ao 35. Veja como é profundo, né, esses versículos aqui. Essa é a história da nossa vida. Por exemplo, quem é o Senhor? É Deus. Quem é o servo? Somos nós. Nós vamos até Deus para pedir a sua misericórdia. Sem o Senhor Jesus, não há misericórdia. Nós tínhamos que obedecer à lei, então é a morte. Mas porque há o Senhor Jesus, então nós vamos até Ele em nome do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, como um bom advogado, por ter nos comprado com o seu sangue, Ele diz: mas esse aí eu comprei, então ele está perdoado. Então eu me arrependi dos meus pecados, alcancei o perdão das minhas dívidas. Mas quando eu volto as costas para o meu Senhor e eu encontro alguém nesse mundo semelhante a mim e eu não o perdoo pelo que ele fez comigo, então é a mesma coisa. A minha dívida para com Deus era tão grande e Jesus pagou ela morrendo no meu lugar. Quer dizer, eu deveria ter morrido, mas fui salvo. Jesus me salvou morrendo por mim. Então imagine, uma dívida muito alta. E às vezes o meu semelhante, que errou comigo, me frustrou, me decepcionou, me fez algo mal, eu não vou perdoar ele por uma ofensa tão boba, tão sem sentido. Não, eu vou perdoar ele porque Jesus me perdoou primeiro. Então por isso eu tenho o perdão de Jesus. Essa é a razão. Agora você não pode buscar razão, falar assim: mas eu tenho toda a razão de carregar essa mágoa. Eu acredito que sim, mas do que vale carregar essa mágoa? Do que adianta você ficar magoado, sendo que você está morrendo, né? É só pensar um pouco. A aplicação dessa parábola ilustra muito bem a difícil lei do perdão, que precisa ser exercitada por cada seguidor do Senhor Jesus Cristo, custe o que custar, doa quem doer. Podemos aprender com esse ensinamento que ninguém jamais poderá tomar posse do reino dos céus se mantiver um sentimento de mágoa contra o seu próximo no coração. Aliás, no modelo de oração que o Senhor Jesus nos deu, ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Está Mateus 6,12. Se almejamos o perdão maior, que é o de Deus, devemos perdoar até mesmo os pequeníssimos erros que os outros cometem contra nós. Lembrando que, por maior que seja a falta cometida por alguém contra nós, sempre será considerada mínima
diante das falhas que cometemos contra Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aí você entende, a nossa dívida para com Deus é muito maior do que a dívida de qualquer ser humano contra nós. E aí até me espanta, às vezes, pessoas que elas continuam magoadas com pessoas que já até morreram. Então, quer dizer, elas continuam com aquele sentimento no coração delas. E esse sentimento é que está fazendo a vida dessa pessoa um mar de inferno. É dever de todo cristão amar e perdoar os seus inimigos. O próprio Deus é nosso grande exemplo de perdão. Ele, por causa de Cristo, perdoou os homens, os quais por si mesmo não merecem perdão algum. O Senhor Jesus Cristo nos ensina quanto à reconciliação com o irmão que nos tem ofendido. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Quer dizer, na verdade, eram 3. E Pedro quis aumentar um pouquinho para ver, vamos ver, se 7, né? Você mais bonzinho, né? Não apenas 3 vezes, mas 7. E Jesus, não apenas 7, mas 7 vezes 7, né? 70 vezes 7. Então, quer dizer, é infinito. Quantas vezes forem preciso. Mas o que você não pode deixar acontecer de forma nenhuma é que a mágoa entra no seu coração. É certo de uma coisa, quando você espera alguma coisa dos outros, você vai terminar se magoando, se ferindo e guardando mágoa. Quando você não espera nada de ninguém, então não tem como as pessoas te magoarem. A palavra irmão indica, neste caso, um irmão na fé, e não apenas um irmão de sangue. Quando o ensinamento foi apresentado pela primeira vez, referia-se sem dúvida à reconciliação entre um judeu e outro. O ensino bíblico permanece válido, sendo o perdão o padrão de reconciliação entre todos os homens. O ensinamento é tão incisivo que muitos cristãos gostariam de ignorá-lo. No versículo 21, vemos Pedro perguntando, esperançoso: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Até 7? Pedro sabia da necessidade de perdoar seu irmão, mas tinha esperança de que houvesse um limite para esse perdão. Quantos cristãos nos dias de hoje também não desejariam que existisse um limite? Da mesma forma que a compaixão divina é ilimitada, devemos também ser ilimitados no nosso perdão. A resposta do Senhor Jesus a Pedro foi que o limite não era de 7 vezes, mas de 70 vezes 7, ou 490 vezes. Esse não é um número mágico. O Senhor Jesus não estava dizendo que Pedro teria o direito de se vingar se alguém o ofendesse 491 vezes. Nada disso. Na verdade, ele estava ensinando que o perdão não tem limites. Então você não vai fazer contas, vai registrar num caderno, né? Olha, já foi 1, 2, 3, ó, tô contando, hein? Quando chegar em 490, é o limite. Não era isso. É porque tem que ser sempre, né? Tal mandamento não é fácil de se receber e praticar. Geralmente estamos dispostos a perdoar um ofensor 1 ou 2 vezes, mas se ele continuar a nos ofender, começamos a duvidar da sabedoria do perdão. Começamos a sentir que ele está se aproveitando da nossa bondade. Temos vontade de fazer com que seja pago o mal cometido contra nós. Você tem que entender uma coisa também. O perdão não significa que agora em diante você vai andar com a pessoa, você vai convidá-la para sua casa, que agora você vai ser amigo dela. Não é isso. Você perdoa, mas é aquela pessoa no lugar dela e você no seu. Até para você não voltar a se ferir. Naturalmente, todos os seres humanos, sejam eles pais, mães, marido, esposa, filhos, vai chegar uma hora que vai nos decepcionar, porque é natural do ser humano decepcionar o outro. Até o seu pastor pode te decepcionar um dia, então não espere nada de ninguém. Aí ele diz assim: se a pessoa se arrepende e deseja sinceramente o nosso perdão, somos obrigados a concedê-lo. Isso não seria possível se Deus deixasse o cristão lutar com as suas próprias forças. Ele, entretanto, deu o seu Santo Espírito para fazer
morada na vida do seu servo fiel. Se este vive no poder do Espírito, reconhece a verdade das palavras de Paulo aos Filipenses. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Da mesma forma, Deus não exige pagamento pelo seu perdão. A vida eterna é um dom gratuito do Criador para todos os que o buscam. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, ele diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, o salário do pecado naturalmente é a morte, mas o Senhor Jesus, com a sua graça, o Senhor Jesus nos devolve então a vida. Note, entretanto, o que fez o servo perdoado no texto bíblico examinado anteriormente. Quer dizer, veio aquele que devia a ele e ele não quis perdoar, né? Aquele tinha uma dívida muito menor contra ele, ele sufocou ele e levou ele à prisão. Seu grande débito foi perdoado, mas ele se recusou a perdoar a pequena dívida de um companheiro. Ele se recusou até mesmo a dar uma oportunidade de trabalhar para que seu devedor quitasse a dívida. Em vez disso, o lançou na prisão. Ao lermos essa parábola, dizemos: que servo ingrato. Deixamos, porém, de observar que ele é um exemplo de cristão incompassivo. Em Cristo, Deus nos perdoa totalmente, mas o que geralmente fazemos? A semelhança daquele servo, libertos do castigo de nossos pecados pelo perdão de Deus, nos recusamos a perdoar nossos irmãos em Cristo pelos males que nos causam. Deus não exige simplesmente que o cristão perdoe as transgressões dos homens. Ele o faz como condição para o seu perdão. Isto está declarado com clareza, inclusive em Mateus 6, 14 ao 15, que ele diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Veja que tem que haver o perdão, não tem saída. Ou você perdoa para ser perdoado, ou você guarda mágoa, também não é perdoado, também não será salvo. Logo não será salvo, porque o coração sujo não entra nos céus. O cristão deve ser compassivo para receber clemência. Além disso, esse perdão precisa ser sincero e não meras palavras. Por isso que ele diz no final da parábola: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um seu irmão as suas ofensas. Então o perdão vem de dentro. Ele começa lá dentro, né? Dentro de nós. Por isso que se seu coração, naturalmente ele vai dizer: não perdoe, não perdoo, não aceito. É indiscutível. Mas aí você vai usar a sua fé inteligente para poder perdoar. Querendo ou não o coração, sentindo ou não vontade, eu vou dizer o nome daquela pessoa, fulano de tal, seja perdoado. Se eu posso estar com fulano, falar: olha, fulano, quero pedir perdão porque eu carregava um ódio contra você. Se a pessoa não quer ouvir, paciência, mas você fez sua parte perdoando aquela pessoa. E aí, para nós terminarmos, se essa exigência parece muito difícil de ser cumprida, leia a pergunta dos discípulos e a resposta do Senhor Jesus em Mateus 25, 26. Lembre-se de que o mesmo Deus que pode perdoá-lo também é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Está na Epístola de Judas, capítulo 1, 24. O espírito de intolerância não surgiu recentemente. Ele vive no ser humano desde o começo dos tempos e tem continuamente manchado a história do homem com mortes, guerras e uma série de males. Temos observado com frequência pessoas aparentemente cristãs, ou seja, que colocam os véus cristãos com a finalidade de mostrar ao mundo a sua fé, vivendo desgraçadamente, sempre buscando aqui e ali uma palavra que venha ao encontro dos seus interesses.
São pessoas que têm visto os outros crescerem na fé e no conhecimento do Senhor Jesus, enquanto continuam estagnadas no desenvolvimento da sua crença. Isso acontece simplesmente porque não exercitam a lei do perdão, mas mantêm sentimento contencioso em seus corações contra alguém. É por isso que a fé delas não traz nenhum benefício para a sua vida cristã. Então, nosso próximo estudo é sobre irai-vos e não pequeis. Vai ser o nosso próximo tema. Será que a gente pode ficar irado contra uma situação? Será que a gente pode ficar? Não sei, no próximo estudo a gente vai descobrir isso. E com respeito ao perdão, se você precisa da nossa ajuda, basta nos procurar. Eu vou ajudar você de toda a minha fé, de todo o meu coração, a encontrar a saída para esse problema. Se você já perdoou, tem seu coração limpo, graças a Deus. Aí o Senhor Jesus ensina o seguinte: sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Quando você encontra o Senhor Jesus, você encontra a fonte e se torna também uma fonte que jorra para a vida eterna. Significa dizer que outras pessoas virão até você para saciar a fome, a sede dela que elas têm de Deus. E aí você, como uma serva do Senhor Jesus, como um servo do Senhor Jesus, vai encaminhá-los até o próprio Deus, tá bom? Que Deus continue abençoando, iluminando você. Agora, eu gostaria de saber, aqui nos comentários, o que Deus tem falado com você. Aqui eu demonstro o que Deus fala comigo, por isso eu estou falando. Eu gostaria que você colocasse aqui embaixo nos comentários o que Deus tem falado com você também. Vamos lá, os discípulos, começa a escrever aí agora, tá bom? Fique bem.